Olá, pessoal, bem-vindos ao Despertos. Você está entrando em um programa onde o normal é ser desperto. Estou aqui com Maria Cepeda, autora da série de livros O Sol Negro. E hoje nós vamos falar sobre viagem no tempo. Tudo bem, Maria? Como vai? Olá, Cris. Olá a todos. É um prazer estar aqui com vocês num assunto bacana como esses, mas eu vou tentar, como sempre, facilitá-lo o máximo que eu puder. Esse assunto foi pedido por vários fãs da Cris lá nas páginas dela, no canal do YouTube, então eu demorei um pouquinho para gravar, por causa de um monte de coisas, mas eu vou falar da viagem no tempo de uma maneira fácil de compreender, ok? E sobre vários ângulos, como sempre. É com você, Cris. Maria, antes de fazer perguntas mais profundas, eu vou começar por essa, tá? O que é e como o nosso cérebro percebe o tempo? Eu vou chamar uma pessoa muito especial aqui para falar sobre como o nosso cérebro percebe o tempo. Então, antes dela entrar, eu vou explicar uma coisa que foi feita uma experiência onde os voluntários se jogavam de costas em uma rede de contenção, essas típicas de circo, né, onde os trapezistas se atiram e caem de costas com segurança. Então, as pessoas que estavam no estudo tinham que dizer mais ou menos o número de segundos que eles demoravam de cair, para cair de costas na rede de contenção. E o interessante é que a grande maioria achou que foi preciso, né, na descida até a rede, e o que ficou ali estatisticamente comprovado é que quando em momentos de perigo, onde a adrenalina aumenta e existe uma tensão emocional em cima, o cérebro grava tudo o que está acontecendo em mais detalhes. E a informação a maior faz com que o tempo se dilate. Para eles, a visão do tempo era maior. É como se eles estivessem caindo em slow motion, né? Então, eles davam um número de segundos maior do que o do relógio. Isso foi no geral. Isso prova que é um truque da mente. O cérebro grava tudo em momentos de estresse, momentos de tensão, o máximo de informação possível. E informação é energia. E esse processo faz com que a dilatação do tempo aumente, porque para gravar informação, você precisa de espaço. É como quando você coloca informação no HD do seu computador, você precisa de um HD com mais gigas, né? Se você tiver muita informação. É a mesma coisa o cérebro. Portanto, a realidade que nós percebemos, ela é totalmente dependente desse processo de gravação de informação. Por isso que quando você está com atenção plena sobre alguma coisa que te chama atenção, ou que você realmente tem grande entusiasmo a respeito, você sente o tempo passar mais vagarosamente, porque o seu cérebro está capturando tudo que é informação. O estado meditativo prova isso. O tempo passa mais vagarosamente quando você coloca a sua atenção sobre algo, porque em estado, né, além do estado beta, que é o estado de atenção, no estado alfa, por exemplo, já de imediato, você começa a gravar mais informações. Por isso que as pessoas recebem muitas inspirações durante estados meditativos, que não precisa só estar lá com as perninhas cruzadas falando ou basta você estar no estado de relaxamento e concentração, até trabalhando, você consegue estar entre beta e alfa. E nesse momento, com entusiasmo sobre algo e atenção plena, o tempo parece ir mais devagar. É assim que funciona o nosso cérebro e a percepção do tempo, já diz a palavra, é percepção. O tempo é uma variável que não existe, portanto, ela só é uma forma de explicar como a matéria sai do ponto A até o ponto B. Portanto, o tempo depende do espaço. E o espaço, quem define, é a matéria. Então, já está explicado como uma das questões de viagem no tempo ocorre, que é a percepção. Então, eu vou deixar agora a Peredinha vir aqui para vocês explicar uma outra forma de você avaliar isso e também tem a ver com o cérebro. Agora é com você, Peredinha. Depois eu volto. Viagem mental no tempo.
Em dezembro de 2010, a comunidade física online phys.org publicou uma matéria sobre uma pesquisa que examinou a cronestesia, ou a capacidade do cérebro para viajar mentalmente para frente e para trás no tempo. Essa atividade, dizem os cientistas, nos permite lembrar do passado, visualizar o futuro e viajar mentalmente no tempo subjetivo. São palavras deles, não nossas. Os pesquisadores incluíam Lars Nyberg, da Universidade Umeå, na Suécia, e Del Tuving, da Universidade de Toronto, em Ontário, que definiram, junto com outros colegas, que a viagem mental no tempo consistia em dois conjuntos independentes de processos. Aqueles que determinam com os conteúdos de qualquer ato de viagem, o que acontece, quem são os atores e onde ocorre a ação, como se você estivesse assistindo a um filme em uma tela, e aqueles que determinam o momento subjetivo do tempo durante o qual a ação ocorre, como passado, presente e futuro. Tuving declarou que na neurociência cognitiva sabemos alguma coisa, relativamente falando, sobre espaço percebido, lembrado, conhecido e imaginado. No entanto, não sabemos essencialmente nada sobre tempo percebido, lembrado, conhecido e imaginado. A pergunta que eles esperavam responder era essa: quando você se lembra de algo que fez, digamos, na noite passada, você não está ciente apenas do que aconteceu, mas também de que estava lá, observando no momento em que aconteceu. Mas como você sabe que isso aconteceu em um momento diferente do agora? Eles foram capazes de localizar com precisão que a atividade especificamente cerebral era diferente quando envolvia pensamentos sobre o passado e o futuro em comparação com o presente, mas a atividade cerebral era muito semelhante quando envolvia pensamentos sobre tudo que estava contido nos próprios tempos não presentes, passado imaginado, passado real, futuro imaginado. Os resultados mostram que o tempo mental é um produto do cérebro humano e é diferente do tempo externo que chamamos de tempo subjetivo, medido em relógios e calendários. A cronestesia, então, é uma forma de consciência que nos permite pensar sobre o tempo subjetivo e viajar mentalmente nele. Pense a respeito do tempo médio que passamos refletindo sobre o passado ou nos perguntando sobre o futuro, e será fácil reconhecer como a percepção do tempo pode modelar o tempo, pelo menos em nossa consciência pessoal e subjetiva. Pense também quão precisas são as memórias que temos do nosso passado. Vemos que a percepção pode até mesmo construir a maneira como experimentamos o tempo. Usamos de fato essas memórias, mesmo que possam ser imprecisas, para visualizar cenários futuros de nossa vida, sem perceber que a memória volta para nós em fragmentos e pedaços, e não em geral como a figura completa. Criamos uma narrativa baseada nesses fragmentos e memórias e impressões do passado para interpretar e responder ao nosso presente e criar uma visão antecipada de nosso futuro. E tudo isso pode estar baseado em coisas que realmente nunca aconteceram dessa maneira no tempo objetivo. Nossa visão de mundo pode muito bem estar mais estruturada sobre nossa experiência do tempo subjetivo. Maria, viagem no tempo é possível? O que a ciência oficial diz sobre isso? Ok, queridos, vamos lá. O que a ciência oficial diz sobre isso é o que mais recentemente foi reconhecido, que sempre é menos do que realmente existe de informação, mas aquilo que eles nos revelam que pode ir ao público, digamos assim. Com certeza, muito mais além do que isso, já existe de conhecimento que fica em black projects e não para
o conhecimento do público em geral. Então, vamos lá para a pesquisa do público em geral, né? Pesquisadores da Universidade de Queensland, na Austrália, eles simularam uma viagem no tempo usando partículas de luz, os fótons, né? Isso é interessante, então, fótons já viajam no tempo. Então, vamos ver aqui como funciona a viagem no tempo. A viagem no tempo é uma questão polêmica na ciência e seria realmente possível? Matematicamente, sim. Físicos e filósofos tendem a acreditar, alguns deles, que não, e outros dizem que sim, como aconteceu com as partículas dos fótons, né? Que foram oficialmente transportados no tempo. Mas existe essa descrença, principalmente pelo paradoxo descoberto por Kurt Gödel em 1949, conhecido como paradoxo dos avós. Depois eu explico isso na ciência não oficial, né? Onde um viajante do tempo poderia impedir seus avós de se conhecerem, evitando assim seu próprio nascimento. Esse é o paradoxo que existia em 49, porque a versão das realidades paralelas ainda não existiu. Hoje se sabe muito bem, dentro da ciência, claro que não provado, mas isso é, como eu digo, matematicamente possível, que existem várias realidades paralelas. Quando alguém volta no tempo, ele volta no tempo para matar sua vovó, mas mata uma versão alternada. Ele sempre vai em uma versão alternada. Nunca vai voltar na realidade oficialmente daquela que originou você, porque é impossível, porque a pergunta é qual você é você, porque existem várias alternativas de você mesmo, são suas cópias, que vivem em realidades alternadas praticamente idênticas às suas. Quando alguém volta no tempo, volta em mais uma realidade alternada. Nunca volta naquela original, porque não existe uma original. Existe sempre um infindável número de realidades alternativas para o mesmo evento. Portanto, essa, digamos, consideração de 49, do Kurt Gödel, do paradoxo dos vovós, não é possível mais ser considerada, mas vamos lá. Agora, cientistas mostraram pela primeira vez, que é o que eu tinha falado lá em cima, que dois fótons que viajam no tempo iriam interagir, sugerindo que, pelo menos em um nível quântico, saltar ao longo do tempo pode ser possível. Isso já é uma prova, né? Mas provaram com fótons. Na simulação, os pesquisadores examinaram dois resultados possíveis para um fóton viajando no tempo. No primeiro, o fóton número 1 viajaria através de um buraco de minhoca para o passado e interagiria com a sua versão mais antiga. No segundo, o fóton 2 viaja através do espaço-tempo normal, mas interage com um fóton que está preso em um loop que viaja no tempo através de um buraco de minhoca, conhecido como curva fechada de tipo tempo. Esse estudo mostra que a viagem no tempo é possível em um nível quântico, o que se refere às menores partículas que podem existir de forma independente, como os fótons. Se essa mesma simulação é possível para partículas maiores ou grupos de partículas, tais como átomos, ainda nós não sabemos, como eu disse, na ciência oficial. Vamos olhar para um outro ângulo aqui, que é Einstein versus a mecânica quântica. Em 1991, foi previsto pela primeira vez que a viagem no tempo seria possível no mundo quântico. E as realidades paralelas, elas estão consideradas exatamente no mundo quântico. Voltando aqui, porque as partículas quânticas se comportam de maneira quase totalmente diferente dos outros reinos da física. A questão da viagem no tempo liga duas das nossas teorias físicas mais bem-sucedidas ainda incompatíveis, a relatividade geral de Einstein e a mecânica quântica, disse Martin Ringbauer, da Escola de Matemática e Física da Universidade de Queensland, Austrália. A teoria de Einstein descreve o mundo na escala muito grande de estrelas e galáxias, enquanto que a mecânica quântica é uma excelente descrição do mundo da pequena escala de átomos e moléculas, micro e macrocosmos.
A teoria de Einstein sugere a possibilidade de viajar para trás no tempo, seguindo um caminho de espaço-tempo que retorna ao ponto de partida no espaço em uma curva fechada de tipo tempo. No entanto, essa ideia causa o paradoxo dos avós, né? Se você considerasse o tempo linear, sim, né? Só que o tempo não é linear, o tempo é quântico. A realidade não é linear, a realidade é quântica, né? Daí que é o erro do passado para o futuro, nossa situação presente agora. A viagem no tempo no mundo quântico poderia evitar esse contrassenso do paradoxo dos vovós. Então, as propriedades de partículas quânticas são difusas ou incertas, de modo que lhes dá espaço de manobra suficiente para evitar situações de viagem no tempo inconsistente, disse Tim Rolfe, professor de física da Universidade de Queensland. Exemplos das possibilidades intrigantes na presença de curvas fechadas incluem a violação do princípio da incerteza de Heisenberg, a criptografia quântica e a clonagem de estados quânticos. O Dr. Ron Mallett, que é um físico teórico da Universidade de Connecticut, desde criança sonhava com a história da máquina do tempo, criada naquela história de H.G. Wells. Ele tinha até uma miniatura daquela famosa máquina do tempo, que tinha uma cadeirinha e ela dava giros, né? E subia no tempo. Então, para ele, aquilo lá não era uma fantasia, ele achava que era possível. E por causa disso, ele estudou física na universidade com interesse especial em buracos negros. Ele imaginou que a compreensão sobre buracos negros poderia ajudá-lo a entender a viagem no tempo. Ele está certíssimo, né? Na época, os buracos negros foram considerados loucura, imagina, coitadinho. Mas pelo menos eram uma loucura legítima, disse Mallett. Viagem no tempo, por outro lado, era considerado loucura louca. Nossa, ele deve ter sofrido muito com isso. Eu usava os buracos negros como desculpa, disse ele com uma risada, porque ele estudava os buracos negros, mas o objetivo dele era viagem no tempo. Naquela época, quando ele era jovem, falar sobre isso era metralhadora na certa, portanto, ele escondia a história, deu para entender, né? Albert Einstein descreveu o tempo como uma quarta dimensão, e ele disse que o tempo e o espaço são ligados, portanto, os físicos falam de espaço-tempo. O termo certo é matriz de espaço-tempo, ok? Ou campo de espaço-tempo. Disse que espaço-tempos fazem curvas e reviravoltas em torno de buracos negros rotativos. Exatamente. Isso é bem moderno. Mallett se perguntou se era possível reproduzir essas condições aqui na Terra. Duas coincidências o ajudaram a descobrir como, porque ele, na verdade, conseguiu uma grande premiação com relação a esse assunto, porque ele provou matematicamente que é possível. Quando Mallett se formou na faculdade, ele queria iniciar sua pesquisa de imediato, mas era uma época de repressão e as faculdades não estavam contratando de imediato. Ele acabou trabalhando com lasers e aprendendo sobre as capacidades de corte para o mundo industrial, né? Depois de 2 anos nesse trabalho, ele conseguiu o emprego que desejava inicialmente na Universidade de Connecticut. Para entender o progresso de sua pesquisa, é preciso compreender 2 teorias de Einstein. Então, vamos lá, né? Então, já que você aí que pediu sobre viagem no tempo, você tem que entender as teorias. Então, vamos começar pela primeira. De acordo com a teoria da relatividade especial de Einstein, o tempo é afetado pela velocidade. Já foi comprovado em laboratório que as partículas subatômicas podem ser lançadas para o futuro em altas velocidades. Um acelerador foi usado em partículas que se acredita terem se desintegrado após um determinado período de tempo. Então, as partículas aparecem no futuro, em um estado jovem. Interessante isso, né? Sem se desintegrarem da forma como habitualmente acontece. Se a gente puder ir para o futuro e ficar mais jovem, né? O envelhecimento das partículas diminui à medida que elas aceleram. Ocorre a dilatação do espaço-tempo. É isso que eles estão querendo falar aqui. De acordo com a teoria geral da relatividade de Einstein, o tempo também é afetado pela gravidade. Isso vocês também viram no filme Interestelar, de Christopher Nolan,
dos irmãos Nolan, né? Um escreveu, o outro dirigiu. E eu fiz até uma resenha do filme antiga, já tem mais de, sei lá, 1 ano e meio, talvez 2, que está no meu canal de YouTube, Eu Sou o Negro 11, onde vocês vão ver a física aplicada no filme Interestelar, que é do Kip Thorne, um dos grandes físicos especialistas em buracos negros. Então, nada que está lá em Interestelar está fora da teoria, da matemática precisa dos buracos negros e mostra que, de fato, o tempo é também um resultado da gravidade, a que está sujeita à matéria, ok? Então, eu vou voltar aqui para vocês entenderem. De acordo com a teoria geral da relatividade de Einstein, o tempo também é afetado pela gravidade. Já foi comprovado que os relógios em satélites em órbita mostram uma ligeira diferença de tempo em comparação com os relógios da Terra, quase eles não estejam ajustados para compensar tamanha diferença. O Dr. Mallet sabia que a gravidade poderia afetar o tempo e que a luz poderia criar a gravidade, né? Porque a luz é partícula. Então vamos lá. A luz pode criar gravidade, porque é partícula. Ele ponderou e então o seu momento de eureka surgiu e ele disse: lasers! Ele se lembrou do seu trabalho anterior com lasers, nada é por acaso, né? Ele deve ter xingado que ele não conseguiu trabalhar direto em buracos negros. Passou 2 anos trabalhando com lasers, mas nada é por acaso, né? Então, no caso dele. E esse estudo com os lasers, ele lembrou que um laser em forma de anel cria luz circulatória. Então, pensou que talvez a luz circulatória poderia fazer a mesma coisa com a gravidade que um buraco negro em rotação faria. Fantástico. Ele se perguntou se um laser em forma de anel poderia ser usado para torcer espaços-tempo em um loop, indo do presente ao futuro e de volta ao passado. Agora, a parte mais difícil fica aqui, testar essa teoria que está perfeita em equações matemáticas. Matematicamente é perfeita. Foi que ocorreu a segunda coincidência, porque nada é por acaso. O Dr. Mallet foi diagnosticado com um problema cardíaco pouco antes de ter a inspiração para usar lasers em forma de anel para viajar no tempo. Ele estava de licença médica para muitas das funções do trabalho. Sem ter que dar aulas ou desempenhar funções do comitê da faculdade, ele estava livre para se concentrar totalmente em sua pesquisa. Pois é, entenda que mesmo aquilo que parece ser algo de ruim, veio por um motivo. Então, submissão e entrega. Entregue-se ao momento presente, entenda que ali existe todos os elementos que você precisa, por mais estranho que seja. Né? E foi o que ele fez. Aí ele disse, se eu não tivesse sido acometido por essa doença, se ele não tivesse tido esse tempo, né, isolado do trabalho na faculdade, ele não teria sido capaz de tamanho avanço de testes na sua pesquisa. Ele levou 6 meses para provar que a luz circulatória poderia torcer o espaço. Demorou mais de 2 anos para provar que a torção do espaço também poderia torcer o tempo. Então, o tempo é resultado do espaço, ok? Eu sei que vocês aprenderam isso diferente na escola, mas agora é assim. Então, apesar de ter sido um esforço trabalhoso e longo, o Dr. Mallet observou que Einstein levou 10 anos para mostrar que a gravidade afeta o tempo. Então, ele diz assim, valeu a pena realmente ver as equações e ver que elas preveem isso, que é possível viajar no tempo. É uma coisa emocionante, diz o Dr. Mallet em entrevista. A próxima emoção veio quando uma revista importante publicou seu primeiro artigo sobre a viagem no tempo. Com medo, ele apresentou suas descobertas aos peritos da relatividade em uma conferência realizada pela Sociedade Internacional sobre a Relatividade Geral e Gravitação. Ele estava particularmente nervoso para falar sobre a viagem no tempo na frente do famoso Dr. Bryce DeWitt, um proeminente físico que trabalhou com Einstein. O Dr. DeWitt falou logo antes do Dr. Mallet uma situação difícil de encarar.
No final da apresentação do Dr. Mallet, no entanto, o Dr. DeWitt levantou-se na frente de toda a plateia e disse: "Eu não sei se você vai ter a chance de ver seu pai novamente", porque o pai do Dr. Mallet havia falecido, e ele conta na história que parte do que ele quis também fazer viagem no tempo era para voltar a ver o pai, né? E por isso que o DeWitt mencionou isso. Aí o DeWitt disse: "Mas ele ficaria orgulhoso de você, realmente", né? Então, em uma frase curta, anos de trabalho foram validados, suas aspirações foram realizadas e seu propósito inicial foi cumprido. Embora ele tinha sonhado prevenir a morte de seu pai quando criança, ele sente que as descobertas que fez, motivado pela memória de seu pai, são mais que suficientes. Bárbaro isso, né? Nada é por acaso, pessoal, né? Mas tudo é feito também com uma coisa que não é segredo, né? Esforço, dedicação e confiança. Quando você se dedica, você realmente se coloca no caminho com todo esforço, faz o melhor que você pode fazer, até onde você não tem mais nada que fazer a respeito e confia, todo o resto lhe será acrescentado. É assim que funciona. É com você, Cris. A famosa série de livros, Operação Cavalo de Troia, do nosso querido J.J. Benítez, tem algo de verdade nos relatos sobre a viagem no tempo? Operação Cavalo de Troia, de J.J. Benítez, né? J.J. Benítez, de fato, conta a história como se fosse verdadeira. A narração do Benítez é como se ela fosse verdadeira. Os livros de Benítez acho que já estão por perto de 30 anos de lançamento e fizeram um enorme sucesso. Ele foi até a Operação Cavalo de Troia 9, mas o mais encantador de todos não deixa de ser, digamos assim, entre o primeiro e o segundo são os mais encantadores, depois é uma continuação, e para mim, claro, como cientista, é o primeiro, porque lá ele descreve incrivelmente uma ciência possível, que na época era algo até discutível, e hoje, com o avanço da ciência sobre a inversão das rotações quânticas, a teoria dos swivels, isso é possível matematicamente com algumas coisas, como por exemplo o que o Dr. Mallet fez. Toda a Operação Cavalo de Troia nos livros do Benítez, elas têm a ver com a origem do Projeto Filadélfia. E isso é narrado lá. A partir do Projeto Filadélfia, houve então uma adaptação daquilo que deu errado, da teoria do T.T. Brown, né, um físico famoso na época também, que diz que foi inspirado, ou até, quem sabe, recebeu mais do que inspirações da fase final de vida já do Nikola Tesla. A Operação Filadélfia, se não me engano, aconteceu em 43, e a Operação Cavalo de Troia teria acontecido, segundo o livro, mais ou menos nos anos 70, 74, 73, alguma coisa assim. Então, a tecnologia de retornar o salto no tempo, ali, supostamente os americanos dominaram. Bom, verdade ou não, nós não sabemos, entretanto, eu recomendo quem não leu, porque é muito interessante, e a descrição dos mapas, digamos, que tem a ver com a história de Jesus, a história do Calvário, e toda a história de Jesus ali é renovada. Lembre que no livro não é mencionado em nenhum momento a história das realidades paralelas. E hoje nós sabemos que saltar no tempo levaria a uma realidade alternada. E isso é interessante porque o que está lá apresentado como história de Jesus, que eles voltavam no tempo na época de Jesus e acompanhavam toda a história de Jesus em vários saltos que foram dados no tempo com o Major, o personagem principal, que tinha o nome de Jazão, um codinome, digamos assim. Nunca em nenhum momento eles falaram em realidade paralela, mas nitidamente eram realidades paralelas porque as histórias não batem com as histórias bíblicas, que nós sabemos que a maior parte da história bíblica é inventada, alterada, manipulada de um ser que provavelmente existiu, mas que a história foi totalmente alterada nos anos 30 após sua morte para poder construir uma igreja com fins políticos e econômicos. Mas, de qualquer forma,
É interessantíssimo, é a Operação Cavalo de Troia e eu recomendo. Existem seres capazes de viajar entre realidades paralelas, alterando a história, caso desejado, tal qual é dito sobre os chamados Greys? Existem. Nós mesmos. Nós estamos o tempo todo passando de realidade paralela para realidade paralela, milhares de vezes por segundo, sem saber. Até bilhões de vezes por segundo, de acordo com a frequência a que nós estivermos submetidos ou estivermos associados por ressonância em determinado momento. Então, eu fiz um programa que eu sempre recomendo, porque explica muita coisa, chamado Futuro do Passado. Está aqui no meu canal do YouTube, o Sol Negro 11, está no Cron TV da Cris de Pascoal também, da Cátia de Gaia. Então, quem não conhece a questão de realidades paralelas e em detalhes maiores, eu sugiro que assistam esse O Futuro do Passado. Então, nós estamos o tempo todo saltando entre linhas de tempo. O que acontece é que nós perdemos a memória daquilo que estava na realidade paralela anterior para essa. Por isso, nós não nos recordamos daquilo que se chama de reencarnações, porque em cada linha de tempo, a nossa memória se apaga por uma questão de frequências variadas. Nosso cérebro terreno não trabalha com capacidade de processar frequências distintas, né? E daí vai uma longa história. E fora isso, existem os Greys, que têm uma tecnologia associada ao seu corpo, né, físico, que é uma tecnologia mais de silício, que faz com que eles tenham capacidades quânticas maiores do que nós, e obviamente isso os faz, digamos, viajar no tempo e até serem confundidos, sei lá, talvez até sejam eles os responsáveis por aqueles termos bíblicos como os The Watchers, aqueles que são os vigilantes ou uma coisa assim. Então é com você, Cris. Será que nos transformaremos em viajantes do tempo? Sem dúvida que sim, oficialmente nós nos transformaremos em viajantes do tempo com o desenvolvimento da tecnologia. Então nós vamos ter chips diversos associados no nosso corpo, vários implantes, é o caminho, é o que vai acontecer. Através dessa inserção de tecnologia, o homem será parte máquina, parte humano, como acontece com os Greys, e isso fará com que ele seja um ser diferente, mais capaz de computar, raciocinar, trabalhar com informações e trabalhar com diversas frequências. A partir de então, será mais fácil viajar no tempo, de acordo com o seu desejo, passando para realidades paralelas e manter e reter a memória, que é o nosso problema hoje. Nós não retemos a memória quando viajamos no tempo. É uma questão de mais algumas centenas de anos para que cheguemos a tal desenvolvimento. Então é isso aí, pessoal. Espero ter dado um pouquinho, assim, um pouco de informação a respeito da visão do que é a viagem no tempo. E um abraço para vocês. Até o próximo Despertos. Tchau, tchau. Inscrevam-se no nosso canal do YouTube, Cron TV, e o Sol Negro 11, de Maria Pereda. Gratidão, pessoal. Até o próximo Desperto.